Eu quero saudar os queridos irmãos com a paz do Senhor, amém? Queridos, sem delongas, por favor, se levante em reverência à palavra do Senhor e vamos abrir as nossas Bíblias no texto que os irmãos carinhosamente escolheram, que dá tema a esta festividade. Os irmãos que encontraram versículo de número 16, por favor, diga amém. Amém. Leia comigo, diga: não me escolhestes, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Ele vos conceda. Olhe para a pessoa mais bonita depois de você e diga para essa pessoa: você está preparado? Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: prepare-se para mergulhar no sobrenatural de Deus. A partir de hoje, você nunca mais será a mesma pessoa. Poder tomar assento, queridos, meu muito obrigado. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Meus queridos e meus amados irmãos, quando lemos um texto dentro dos Evangelhos, nós percebemos que estes são livros que caracterizam um gênero único na literatura de todo o cristianismo primitivo. Por que estes livros são tão importantes para nós? Porque estes livros, eles contam, eles revelam, eles apresentam a vida de Jesus Cristo com 4 propósitos específicos e importantes. Primeiro, o objetivo dos evangelhos é preservar os ensinamentos de Cristo. Segundo, os evangelhos têm a função de revelar os aspectos da natureza de Deus. Terceiro, o objetivo dos evangelhos também é trazer luz àquilo que nós denominamos, aquilo que nós chamamos de sombras do Velho Testamento. Mas os evangelhos também são importantes porque eles servem de modelo para a nossa conduta, para a nossa vida espiritual. Os evangelhos, eles são realmente um gênero indispensáveis e único em toda a literatura bíblica, em toda a literatura universal. Quando eu leio os evangelhos, eu percebo que eles não são apenas relatos, mas em essencial também eles são em essencial um convite para qualquer pessoa aceitar de bom grado o cristianismo de todo o seu coração. Eu vejo um convite de Deus, e a maior prova disso é que quando eu os leio, eu percebo que a primeira intenção destes escritos terem sido produzidos não é apenas para trazer informações históricas, ou quem sabe registrar apenas dados geográficos, mas eu percebo nitidamente que ele vai além disso. Ele revela sim uma verdade evangelística. Por que digo isso? Bem, porque quando eu leio os evangelhos, eu percebo que eles em especial apresentam a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, com 3 específicas e exclusivas qualidades ou atributos. Nos evangelhos,
descobrimos que Ele é muito mais, Jesus é muito mais que um simples homem. Que Jesus, Ele é muito mais que um revolucionador qualquer, como foi Adolf Hitler na Alemanha, como foi Maomé, como foi Siddhartha Gautama, o Buda, e tantos homens expoentes de religiões diversas. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos 3 atributos, as 3 qualidades de Jesus. Ele é apresentado mais do que um revolucionário, mais do que o líder de uma grande religião. Ele é apresentado como Messias, ele é apresentado como Filho de Deus, ele é apresentado como Salvador da nossa alma. Esses 3 adjetivos são atributos diminutos daquilo que Jesus é em essência. É como se os evangelistas quisessem dizer apenas em 3 palavras: ei, esse Jesus que nós estamos apresentando aqui, Ele, o conhecido como Messias, como Filho de Deus, como Salvador do mundo, Ele é aquele que foi profetizado no Velho Testamento, Ele é aquele que invalidaria o veneno lançado pela antiga serpente, Satanás. Ele é aquele que nós, por várias vezes, quando estamos aflitos, abrimos as nossas bocas e o apresentamos como advogado fiel, como Cordeiro de Deus, como a ressurreição, como a vida, como o bom pastor, como o bispo das nossas almas, como o justo juiz, como o Senhor dos senhores, o cabeça da igreja, o mestre, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, a rocha inabalável, o sumo sacerdote, a porta, o escape, a pedra de esquina, a água viva, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a videira verdadeira, o Messias, o mestre, o santo dos santos, o mediador, o amado das nações, o sumo sacerdote, a água viva, o pão da vida, a luz do mundo, a esperança dos crentes que aqui estão, a imagem do Deus invisível, o verbo que se fez carne, o Salvador do mundo, o autor, o consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso. Quem conhece ou já foi tocado por Ele, o maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Capítulo 5 de Apocalipse, João chorava, porque ninguém era digno de abrir um livro onde desatasse os 7 selos, e quando chorava, a Bíblia diz que um dos anciãos bradou e disse: João, não chores mais, aqui está aquele que possui os atributos qualitativos, que pode, que é e que faz. Não chores mais, João, porque acabou de chegar o único, levante a mão e diga: o único que pode abrir um livro e desatar seus 7 selos. Ele é a raiz de Jessé, ele é o leão da tribo de Judá. Sim, os evangelhos apresentam Jesus que nós conhecemos como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho unigênito, o Emanuel, o Deus que está conosco todo o tempo, o Filho do homem, a aurora do dia, o Amém, o Rei dos Reis, o Redentor, o profeta, aleluia, a estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, que um dia todos nós resolvemos aceitá-lo em nossas vidas. Quem reconhece isso? Quem sente a agulha da chama que eu estou sentindo quando eu falo que ele por favor, levante a mão para o céu e eu vou te dar alguns segundos para você glorificar e exaltar o centro dos evangelhos, o centro da Bíblia, o centro do céu, o centro dessa igreja, o nosso Senhor e Salvador são os únicos na face da terra que contêm as coleções, os discursos das parábolas, que são narrativas alegóricas figuradas, os relatos acerca do maior homem que já existiu.
existe na face da terra. Apresenta o nascimento, o crescimento, o mistério, a morte, mas não para aí, a ressurreição e a volta de Jesus Cristo. Quem está esperando a volta de Jesus? Aleluia! Marcos, Lucas e João são os evangelhos destacados na Bíblia. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são apresentados como os evangelhos sinóticos, porque sinótico é simetria, sinótico é semelhança. Os primeiros pais da igreja na Alemanha observaram que esses três primeiros livros, eles narram os fatos que neles estão escritos como se tivessem tirado de uma mesma fonte. Daí o termo sinóticos. Agora, quando eu me refiro ao Evangelho de João, eu percebo algo interessante. É o Evangelho que fecha a galeria dos Evangelhos do Novo Testamento. Ele é conhecido como o 43º livro da Bíblia, o quarto livro do Novo Testamento. É um evangelho que possui apenas 21 capítulos. Eu tive a oportunidade de contabilizar 879 versículos em toda a realidade dos 1189 capítulos da Bíblia e 31.173 versículos. E eu percebo que cada versículo deste livro é um tiro, é uma bala de Deus aos nossos corações. É um livro enriquecido, possui 167 perguntas, 16 profecias do Velho Testamento que já foram cumpridas, 43 profecias que ainda vão se cumprir. Mas o que me chama a atenção é que este livro, de forma destacada, ele apresenta esse Jesus tão quisto e tão falado, não simplesmente como Filho do homem, mas como Filho de Deus. Aleluia. É em João que eu percebo que Jesus realmente está acima de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Tadeu, ou qualquer homem que foi registrado seus feitos no acervo histórico da nossa raça, do nosso povo deste planeta. Eu percebo nitidamente que quando em João ele faz questão do encontro da mulher samaritana, no capítulo número 4, versículos 20 e diante, certa feita Jesus está sendo abordado e ele revela a situação daquela mulher. Outro sim, outro deixa. Jesus simplesmente é indagado pelos judeus: mestre, tu não tens 55, 50 anos de idade? Pois ele está dizendo que conhecemos Abraão. Aí de repente o texto de João diz assim: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, Glória a Deus! antes que tudo viesse a existir, ele já era. Eu só sempre serei. Esse evangelho, ele foi escrito por um homem que tinha intimidade com Jesus para falar tudo de pouco que ele é. Foi escrito por João, o mesmo que escreveu as 3 primeiras cartas finais do Novo Testamento e o livro relativo do Apocalipse. João, conforme narra o evangelista Marcos, no capítulo 15 e no versículo 40, filho de Zebedeu e Salomé, não João o Batista, o que prepararia o caminho para o Senhor, profetizado em Isaías capítulo 40. Não, estou me referindo ao filho de uma família rica que habitava na Galileia, uma classe alta, fazia parte da elite danada daquela sociedade. E ele, cheio do Espírito Santo, ele escreve este livro. Ele apresenta a história de Jesus de um modo substancialmente especial. Ele é considerado o evangelista mais detalhado comparado com Mateus, com Marcos ou com Lucas. Quero tentar que isso não vem negar a autenticidade canônica dos demais livros, não. Mas eu percebo aqui que João, em relação aos demais, ele tinha uma intimidade maior com Jesus. Olha para a pessoa que está diga: é assim mesmo. Quanto mais íntimo nós formos de Jesus,
Marcos. O próprio Lucas, narrando a Teófilo, escrevendo um livro chamado Atos dos Apóstolos, História da Igreja, já vinculado isso. Lucas, os três, é o mais detalhado. Entre Mateus e Marcos. Agora, nenhum livro se compara com João. João era o mais íntimo dos discípulos do Mestre Jesus. Aquele seguidor que o Mestre tinha um grande respeito, uma amizade, um carinho destacado. João era tão íntimo com Jesus. João tinha tanta intimidade com Jesus. Isso é liberdade. Olha que coisa linda. De deitar sua face peitoral, o tórax de Jesus. E ele é conhecido na Bíblia como amado pelo Mestre Jesus. Não é que Jesus não nasce os outros discípulos, mas ele é o nosso próximo. Eu quero que você entenda isso como um objetivo disso. E quando eu leio, por exemplo, João capítulo 13, versículo 23, eu percebo, por exemplo, o que está expresso ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Quando me deparo com textos como o capítulo 19 de João e o versículo 26, eu percebo a consideração, a intimidade que Jesus tinha com ele e ele tinha com Jesus. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo, coloca o meu João, vírgula, a quem ele amava, diz, mulher, eis aí o teu filho. Jesus tinha um carinho especial por João. E talvez por causa disso, esse tenha sido o principal motivo que ele oferece detalhes particulares em seu livro, que nós não encontramos da mesma forma nos demais evangelhos. Enquanto que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus como um personagem humano, destacando em relação aos outros homens, João, ele vai muito além. Ele apresenta Jesus como Messias, com um caráter divino. Ele apresenta Jesus como um homem que tinha poder para trazer a redenção absoluta no mundo que estava contaminado pelo pecado. Ele apresenta um Jesus que tinha poder para trazer a solução, a resposta, a saída a cada um que der lugar para ele operar nessa noite. E aqui nessa igreja, eu quero pedir liberdade aos exegetas e apologistas que estão nos ouvindo pela internet, ou quem sabe aqui nesta noite, amantes da Bíblia, para que possamos ir além, para que possamos enxergar a mensagem espiritual que Deus quer trazer para cada um de nós que queremos, que desejamos mergulhar no sobrenatural. Glória a Deus! Olhe para a sua Bíblia, por favor. Aqui neste texto que nós ouvimos esta noite, João ele nos reporta dos textos de maior importância para a chamada e a vocação de alguém. Quando eu leio este texto, eu percebo que nós fomos escolhidos por Deus, sim, para um propósito específico, para um propósito designado, para um propósito especial, para um propósito divino. Por favor, isso é apenas metodologias pedagógicas para fazer os ouvintes assimilarem as informações. Eu sei que é muito criticado por alguns, talvez não tenham conhecimento, né, da psicopedagogia, da pedagogia, mas é interessante. Quando você repete algo, você sem querer, você assimila. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não está aqui por acaso. Deus não te chamou para ser mais um deste plano. Diga: Deus não te chamou para ser mais um da multidão. Diga: Deus te escolheu para um propósito divino, para um propósito especial. Diga:
necessitados que podemos ser, por mais anéis que possamos ter, por mais diplomas na parede que possamos apresentar, nós percebemos aqui o quanto nós somos limitados e dependentes de Deus. Eu vou pregar aqui nesta Glória a Deus! Glória a Deus! Só quem acredita que não está aqui porque é qualificado, mas não está aqui porque é chamado por Deus. Ele traz as últimas instruções e orientações aos seus discípulos. E ele traz, e isso são notórios através de duas verdades. Primeiro, diga comigo, quem escolhe é Ele. E não nós que o escolhemos. Talvez você não entenda, quem o escolhe é Ele. E não nós que o escolhemos. Segundo o propósito da verdade, diga, se Ele te escolheu, diga para a pessoa. Se Ele te chamou, foi para obedecer a alguns propósitos. Aqui neste texto, temos inserido a relação voltada assim para a igreja do arrebatamento. Eu vejo aqui instruções para um grupo seleto de homens e mulheres, de crianças e adolescentes que fariam parte da geração da última hora. Não estava limitado apenas aos discípulos, mas se estenderia à igreja do arrebatamento. Quem acredita nisso aqui no público? Eu percebo que essa mensagem ela foi direcionada para um grupo seleto de homens e mulheres, que não seriam apenas chamados, mas também escolhidos. Glória a Deus! Muitos são chamados para a casa de Deus, mas poucos são escolhidos para exercer os ofícios ministeriais, os ofícios de soldados da última hora. Glória a Deus! Eu não vim pregar apenas para chamados desta noite, eu vim pregar para quem é escolhido. Eu vejo que nesta noite Jeová vai inaugurar, Jeová vai abrir, Jeová vai notificar esse estado que ainda existe profetas da última hora. Extraídos, tirados do lamaçal do pecado, separados do mundo, tudo isso com duas finalidades, com dois propósitos exclusivos. Olhe para o versículo de número 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era ser, mas porque não sou do mundo, antes eu vos escolhi como dom. Glória a Deus! Eu observo aqui, pastor Dalvan, que o Senhor vai amar. Eu observo que você foi tirado. Você foi literalmente separado do mundo com dois propósitos exclusivos. Primeiro, diga, gerar resultados. E segundo, produzir frutos. Cada crente que aqui está, cada jovem que aqui está, por mais novo no Evangelho, Glória a Deus! por mais novo na idade, Aleluia! por mais despreparado que aos seus olhos possa ser, Glória a por Deus! mais inexperiente, Aleluia! podemos ser para mim, fulano é melhor do que eu, existem pessoas melhores do que eu. Eu vejo aqui ele dizendo,
Você também faz parte. Eu chamei a congregação a gerar resultados, é produzir frutos, é apresentar serviços, enfim, é desenvolver o teu ministério e a chamada de Deus em tua vida. Glória a Deus! Quando eu olho para o versículo 2, eu percebo que assim como uma boa árvore, ao florescer, ela produz os frutos. Precisamos ser frutíferos na obra de Deus. Glória a Deus! Apesar do texto em si, a atenção dos teólogos de plantão, para muitos estudiosos, esses frutos do Espírito aqui se referem ao que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 5, e o versículo 22 e 23, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ao observar este texto na ótica do Espírito, eu enxergo muito mais do que só os frutos do Espírito. Eu enxergo também a necessidade de Jesus incentivar os discípulos, conscientizar os discípulos que eles precisam produzir, que eles precisam gerar. Eu vejo que esse texto é muito mais enfático. Deixa eu sonhar, por favor, exegetas. Eu vejo que esse texto é mais missiológico do que aparentemente ele demonstra. E esse contexto, nesta linha de raciocínio, me revela na ótica do Espírito que frutos aqui também está se referindo a resultados, a alma. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: você foi chamado, mas você também foi escolhido para produzir frutos, produzir filhos, produzir ações, produzir resultados para o reino de Deus. Ele é um jovem, ele é jovem, ele é um irmão, ele é irmã, ele é o querido novo convertido. Você não foi apenas chamado para fazer parte de um rol, de uma igreja nobre, mas Deus te chamou, Deus te escolheu para desenvolver uma função específica, o seu ministério, a sua chamada. Eu sei que você não tem, mas Ele tem para te dar. Eu sei que você não pode, mas Ele tem caráter para cumprir a promessa. Ele vai adiante de você. Ele vai te capacitar. Ele vai empenhar a tua mente. Ele vai alargar os seus passos. Só quem acredita. Eu não estou dizendo aqui que quem é escolhido é capacitado. Escolhido é uma pessoa separada, é um conjunto de várias outras da mesma espécie para um propósito definido. Pelo menos é o que nos ensina o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda. Mas na Bíblia, quando eu leio, por exemplo, Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 3, eu percebo que escolhido é separado, que escolhido é eleito, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, separação do pecado, que vos abstenhais, afasteis da prostituição. Quando eu leio 1 Tessalonicenses 4:7, assim diz: porque Ele não te chamou para o pecado, para a imundícia, mas para a santificação. Escolhido é separado e ponto final. Eu não estou dizendo que escolhido é perfeito. Eu não estou dizendo que quem foi escolhido por Deus para um propósito divino é uma pessoa 100%. Eu estou dizendo que são homens e mulheres limitados a tempo e espaço. São pessoas que vivem altos e baixos. São pessoas que passam por vários momentos da sua vida de alegria e tristeza, momentos de angústia e felicidade. São pessoas que estão sujeitas a errar, a tropeçar, mas são pessoas que são dignas de admiração, porque cada queda ele levanta-se e diz: eu sou escolhido, eu preciso agradar.
diga: Ele não chama os capacitados. Diga: Ele capacita os chamados. Vou repetir. Vou aprimorar. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolheu. Cadê os escolhidos aqui dentro? Cadê os escolhidos? Eu não quero que o novo nasça aí os escolhidos. Que vai acontecer esse povo aqui coisa. Cadê a mão dos escolhidos? O inferno que se curve. Porque aqui está a tropa que Ele me chama. Aqui está a tropa que Ele me Jesus. Aqui estão os escolhidos que vão fazer a diferença nas máscaras do arrebatamento da igreja. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias estava vivendo uma época difícil, eu vou contextualizar porque o tempo não permite. Uma época complicada. O sistema estava em caos. Os homens não queriam mais compromisso com Deus. E ele mesmo mostra a realidade dos fatos quando escreve a última lamentação. Os jovens já não têm acerto às portas. Os velhos já não têm acerto às portas. Os jovens já não têm mais prazer de cantar. Acabou-se a alegria, acabou-se a felicidade do nosso coração. Converter-se em lamentação a nossa dança, caiu a nossa honra, o nosso respeito. Está a sociedade mergulhada no pecado. Por que isso? Porque nós pecamos. Quando o pecado entra a tristeza espiritual. Quando o pecado entra a frieza espiritual. O crente não tem mais prazer em glorificar a Deus. O crente vem para a igreja tem mais interesse em observar as coisas erradas do que servir e desenvolver o ministério de Deus na sua vida. Parece que está numa reunião simplesmente por estar. Ele não tem prazer de abrir a boca e dar glória a Deus. Mas se tiver com essa noite que Deus está tradicional, Ele hoje aqui, Ele vai mergulhar no azeite de Jeová e Ele vai sentir, aleluia, o bom e a alegria. Glorificar a Deus. Por isso desviar o nosso coração e escurecer os nossos olhos pelo nome de si, a nossa acusação. São homens e mulheres que farão a diferença. Jeremias estava no sistema assim. Aí Jeremias, quando é chamado, ele olha para si e ele pensava que escolhido era capacitado. Mas eu disse, pastor Beto, que os escolhidos não são capacitados, mas são capacitados por Deus. O sistema estava em caos. O sistema estava corrompido. Aí o Senhor diz: Jeremias, eu estou precisando de você. Capítulo 1, versículo 5 em diante. Aí Jeremias diz: Senhor, estou parafraseando, até que eu queria ir, mas eu sou novo no pedaço. Eu sou menos preparado, menos capacitado, menos gabaritado. Eu sou um novo crente. Tem pessoas mais antigas no Evangelho do que eu. Tem pessoas mais idôneas do que eu. Eu sou apenas uma voz. Para eles, eu sou um menino de calças curtas. Senhor, eu queria, mas usa outra pessoa. Aí Jeová olha para Jeremias: Jeremias! Glória a Deus! Não pide
e a graça. E pessoas que olharam para mim e não acreditaram no ministério de Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Agora sabe por que eu estou aqui? Está vendo esse ternozinho bonitinho? Deus sabe o que está por baixo dele. Deus sabe o que eu passei. Mas todas as vezes que eu entro em um culto como esse, por maiores problemas que eu posso estar enfrentando, o meu espírito se alegra porque eu sei que é para capacitar aquele que eu tenho escolhido. Quem foi que disse que não vai dar certo? Quem vai apagar o vazio que fumega? Quem vai neutralizar o que Deus reservou para você? Eu vejo aqui nesta noite, pastor Malvães, eu vejo aqui nesta noite, queridos obreiros e irmãos, eu não vejo apenas uma reunião de novos crentes e obreiros, eu vejo aqui um quartel-general, onde o general dos generais está marcando presença e dizendo: eu preciso de você, eu conto contigo, é tempo! Levanta a mão e segura os seus pés. Porque esse eu digo hoje, Jeremias com sinal forte, plataforma de ferro, corpos de bronze contra todos aqueles que se levantaram contra ti. Eles só lutaram para você, não querer apagar o teu brilho. Tem gente que se incomoda sobre o fato de você brilhar, mas tem uma coisa: eles não vão prevalecer contra você, porque eu sou contigo. Você está vendo? Você está enxergando? Eu pergunto no começo deste culto. Talvez você estava preparado para mergulhar no sobrenatural de Deus na tua vida. Chega de perder o tempo com bobagem. Quem canta melhor, quem prega melhor, quem toca melhor. Tem gente que só está ali para tocar no microfone, não. Quando que eu pregando todos para ver se está errada. Não dá certo, não podemos perder tempo. Enquanto estamos perdendo tempo com essas bobagens, Satanás está avançando. Mas hoje Jeová vai lutar sobre ele, com a posse da chamada. O ministério de Deus em suas mãos. Só os escolhidos por Deus, que creem que foram chamados por um propósito específico. Da mesma época do escolhido Jeremias, a situação do mundo está alarmante. E o que o Espírito Santo está pregando aqui no meu coração é isso. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. A cada momento ouvimos notícias que têm abalado a nossa estrutura. No mundo, terremotos estão nesse exato momento acontecendo de fortes dimensões, estão causando destruição em larga escala. Ondas de frio e calor estão devastando cidades da Europa e da América do Norte. A guerra em países estão sofrendo a África, eu tive lá e vi, estão exterminando em muitos lugares populações inteiras de forma alarmante. O crescimento do ateísmo, a expansão do islamismo, do budismo e tantas outras religiões nos mostram no quadro
O Espírito Santo está dizendo: eu quero levantar escolhidos aqui esta noite. Eu quero levantar escolhidos aqui esta noite. Eu quero levantar escolhidos aqui para ensinar esta cidade, este estado, esta nação, este mundo com poder. Toque na pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Deus conta com você. Diga para essa pessoa, pegue na mão dessa pessoa e diga para ela: parabéns. Você é a dupla angelical de Jeová para este século. Diga: Jeová está te convocando nesta noite para fazer parte da tropa de elite dos soldados da última hora. Deixa eu perguntar que a hora já chegou. Quem nessa tarde, quem nessa manhã, quem nessa noite que participou desse maravilhoso banquete bíblico e espiritual, sente queimar no seu coração, sente queimar as veias da sua alma, você expressando esta verdade. Se coloque de pé, por favor. Se coloque sobre os seus pés, por favor. O Espírito Santo está dizendo: chegou a hora de você marcar a sua época. Chegou a hora de você entrar na posição de remanescente. Eu quero eternizar o teu ministério desta geração. É verdade, eu sei que quando vocês chegaram aqui, estão passando por montanhas e vales, por desertos e mares, mas o Espírito Santo testifica com o meu Espírito está dizendo: eu não quero saber como você chegou aqui, eu apenas quero saber quem está disposto a assumir a postura, a posição de escolhido. Eu tenho um propósito reservado para você. Chegou o tempo do teu cativeiro ser mudado. Chegou o tempo das portas serem abertas. Chegou o tempo dos sinais serem manifestados. Chegou o tempo de maravilhas começarem a acontecer. Chegou o tempo do humilhado ser exaltado. Chegou o tempo do triste se alegrar. Um novo tempo, uma nova história. Eu sei que meus dias são maus. Eu sei que tem muita gente que não quer compromisso com a palavra. Está mais preocupado em fazer parte de um sistema corrompido e viver de aparência. Porque graças a Deus, a Jeová está dizendo: eles não querem, mas você quer. Eles não querem, mas você quer. Eu estou em busca de homens que querem intimidade comigo como João. Eu estou em busca de homens que desejam fazer parte. Eu sinto um santo tão grande de Deus aqui esta noite. Eu sinto a presença de Deus tão grande aqui esta noite. Ainda que para muitos você não vai a nada. Ainda que para muitos você não tenha valor de nada. Ainda que para muitos você não vai sair dessa. Deus está dizendo para você: você para mim tem valor. Eu não estou preocupado com o óculos. Eu não estou preocupado com a aparência. Eu não sou imperfeito. A tua perfeição se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha perfeição se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu uso quem eu quero, na hora que eu quero, na forma que eu quero. Eu não estou preocupado com a aparência. Não importa o que você é, não importa
ouvido. As coisas que os seus ouvidos ainda não escutaram. Nem passou pela tua mente. É o que Deus revelou para a tua vida. Isso é só para quem tem. Isso é só para quem escolhe. Adorei por um minuto. Adorei por um segundo.
Recebe agora a unção e o toque do meu Espírito. Você já está a gente não trabalha com terapia do abraço. A gente trabalha com salvo sem ninguém na igreja. Olha como foi com suave, né? Que os irmãos que a igreja vive não. Será que você pode dar um abraço a pessoa que está em campo? Olha como eu sou quieto. Não sou essa pessoa. Chega no ouvido dessa pessoa e diz. Chega no ouvido dessa pessoa e diz. Que o véu do meu Deus se rasgou. Eu tive só pergunta no começo do culto. Eu perguntei se você estava disposto a mergulhar no seu palavra de Deus. A exceção de Deus que é reservado para você. Liga para essa pessoa. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a acesso para entrar. Senhor, está aqui, somos fazer nosso real. Que coisa linda! Somos escolhidos para ser chamado de adorador. Sofrer, eu adoro.